Olá, alunas e alunos do curso de graduação em Teologia, disciplina Geografia e Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Eu sou o professor Gilmar Vargas e a partir de agora embarcamos nessa aventura cultural e acadêmica. Aula 7. Geografia do território herdado pelo Israel bíblico. Na última aula fizemos uma caminhada de 40 anos no deserto, através da geografia do êxodo do povo de Israel do Egito. Nesta aula, vamos entrar na terra de Canaã e conhecer as principais características geográficas encontradas pelo povo de Israel. Veremos como Canaã estava dividida entre os diversos povos que lá habitavam e como ficou dividida entre as tribos de Israel que a conquistaram. Antes de sua morte, Moisés nomeou Josué para fazer o povo entrar na terra prometida. O Senhor apareceu a Josué e deu a seguinte ordem para ele. Josué capítulo 1, versículo 6: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué conduziu o povo pelo rio Jordão e montou acampamento em Gilgal. Josué capítulo 4, versículo 19. De Gilgal, Josué coordenou suas campanhas militares no sul de Canaã. Israel tinha de desarraigar da terra de Canaã 7 povos que habitavam nela. Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 e 2. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os gergazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. A primeira vitória obtida por Israel na terra de Canaã foi a conquista e destruição de Jericó, antiga cidade-fortaleza, também considerada a mais antiga cidade do mundo. Outras vitórias se seguiram, e os territórios conquistados foram repartidos, por sorte, às tribos de Israel como herança, de acordo com o livro de Josué, a partir do capítulo 13 até o capítulo 22. No mapa ao lado podemos ver os primeiros deslocamentos das tribos de Israel na conquista da terra de Canaã. Israel aos poucos foi assumindo o controle das regiões mais altas e a tendência foi se estabelecer nestas áreas. O armamento cananeu era superior ao de Israel.
principalmente com seus carros de guerra, o que proporcionava a eles o domínio das planícies. Mesmo com a terra dividida entre as tribos de Israel, algumas cidades não foram conquistadas, condicionando os israelitas a uma convivência ainda por um longo tempo com os cananeus. Moisés liderou as 12 tribos pelo deserto da península do Sinai e seu sucessor, Josué, tomou para si a tarefa de coordenar a tomada de Canaã. Para que ocorresse de forma ordenada, a terra de Canaã foi dividida entre cada uma das tribos e meias tribos que se encarregaram de conquistá-las, na maior parte dos casos, sem o auxílio das demais. Uma das tribos, a de Levi, não recebeu uma porção territorial fixa, mas sim algumas cidades distribuídas por toda a terra de Israel. O território de algumas das tribos, como o de Simeão e Asser, correspondiam a áreas mais tarde dominadas por filisteus e fenícios, respectivamente. Após a narrativa da conquista de Canaã, os relatos acerca dessas tribos se tornam confusos e suas referências geográficas são praticamente inexistentes ou inconsistentes. Os relatos dão a entender que essas tribos deixaram de existir geograficamente e seu povo foi absorvido ou por povos estrangeiros ou por outras tribos israelitas ou por ambos, embora ainda fossem contados como parte das 12 tribos. A tribo de Dan é outro exemplo de mudança ao longo da Bíblia. Inicialmente, Dan é posicionada na metade sul da terra de Israel, em um pequeno território posteriormente conquistado pelos filisteus. Mas ao contrário de Simeão e Asser, o território de Dan continuou existindo, mas muito mais ao norte, ao redor da cidade de mesmo nome. Algumas interpretações colocam que Dan havia sido alocada desde o princípio em 2 territórios disjuntos, separados. A meia tribo de Manassés ocupou um vasto território nos 2 lados do Rio Jordão, do mar Mediterrâneo até a Síria, próximo a Damasco. Efraim foi posicionada na região central, incluindo as importantes cidades de Silo, Gilgal e Betel, cuja importância remete às histórias. O mapa ao lado representa a configuração inicial da distribuição do território entre as tribos de Israel. Podemos perceber aqui a tribo de Manassés dos 2 lados do Jordão. No lado ocidental, fazendo fronteira com o Mediterrâneo, e no lado oriental, atingindo parte da Síria. As tribos de Israel mantiveram certa estabilidade, independência e equilíbrio político durante o período dos juízes, visto que são relatados feitos notáveis de herdeiros da maior parte das tribos, sem destaque particular a nenhuma delas. Mas no final do século XI a.C., com o início do período monárquico e a coroação de Saul, as tribos se uniram pela primeira vez sob um único líder. Apesar da identidade étnica, linguística e religiosa e das histórias que as uniam desde a sua criação, aparentemente havia uma certa cisão entre as tribos de Judá e as demais, visto que o profeta Samuel refere-se algumas vezes a Israel e Judá como entidades independentes, unidas apenas por um contexto histórico.
O rei Saul pertencia à tribo de Benjamim e adquiriu inicialmente a simpatia de todas as tribos. Mas o movimento em Judá, liderado por Davi, terminou por ocupar o poder após a morte de Saul em batalha contra os filisteus. Davi foi coroado em Hebrom, rei de Judá, enquanto o restante de Israel ficou leal ao filho de Saul, Isbosete. Houve uma guerra civil com a vitória de Davi. Ao poupar a casa de Saul, Davi ganhou popularidade. Após vários feitos militares contra povos estrangeiros, Davi viu as 12 tribos se unirem firmemente sob seu cetro. Seu filho Salomão manteve sua autoridade sobre toda Israel até a sua morte. Apesar desta união política, a própria narrativa desse período faz transparecer as profundas diferenças políticas e mesmo culturais entre Judá e as demais tribos. Uma diferença marcante na carga de impostos aplicados a Judá e às outras tribos, favorecendo a primeira, principalmente numa época de constante expansão territorial e grandes obras, foi o estopim para a desunião que se seguiu. O reinado de Saul somente exerceu uma quebra parcial do modelo político e institucional da época da confederação tribal, tendo ele apenas traçado e iniciado. Foi um esboço de instituições estatais e de exército permanente. O reinado de Saul não possuiu grande relevância, pois foi apenas um chefe militar carismático, espécie de novo juiz numa escala mais ampliada. Vemos no mapa a parte amarela, onde Saul exerceu maior influência em todo o território de Canaã. Após a morte de Saul, Davi foi, com o apoio da população do sul, tornou-se o líder de Judá. Segundo o livro de Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 4. No ano 1010 a.C., aproximadamente. 7 anos depois, Davi torna-se rei de Judá e Israel, conseguindo uma união ainda que frágil dos vários grupos israelitas. O reino sob Davi funciona de maneira austera e modesta, mantendo uma administração baseada no respeito às instituições tribais e alguns funcionários. Podemos perceber através do mapa que a área mais avermelhada indica o governo de Davi, bem mais amplo que o governo de Saul. Salomão governou como déspota, depois da morte de Davi. Construiu fortalezas e equipou seu exército, levando Israel ao máximo poderio militar e comercial. Durante seu reinado, protegeu as artes e o comércio, estabelecendo boas relações e alianças com os países vizinhos, como a Fenícia, Síria e Arábia. Sua maior obra foi a construção do primeiro templo de Jerusalém. Podemos perceber pelo mapa a parte verde, a extensão do reino de Salomão. Aqui nós vamos observar as principais ações de cada um dos governos. No governo de Saul, ele era da tribo de Benjamim, ele reina de 1050 a.C. a 1010, tendo como capital do reino Gibeá. Seus principais feitos foram as derrotas aos amonitas e vence algumas batalhas contra os filisteus. Já no governo de Davi,
da tribo de Judá, de 1010 a 970 a.C., a primeira capital do reino, nos primeiros 7 anos de Davi, que reinou apenas sobre Judá, foi a cidade de Hebrom. Depois Davi conquista Jebus e temos, portanto, Jerusalém como capital do Reino Unido, tanto de Judá quanto de Israel. Os principais feitos: amplia o território após várias vitórias sobre os exércitos inimigos, derrota os jebuseus e conquista a cidade de Jebus, transformando em capital do reino com o nome de Jerusalém. Já no governo de Salomão, filho de Davi, portanto da tribo de Judá, ele governa de 970 a 930 a.C., mantém a capital do Reino Unido, Jerusalém, seus principais feitos. Faz várias alianças com Irão, rei de Tiro, para o fornecimento de matéria-prima para a construção do primeiro templo em Jerusalém, obra que foi concluída no seu reinado. Vamos ver agora o reino dividido, Judá ao sul e Israel ao norte. É uma aliança partida. Com a morte de Salomão, uma facção liderada por Jeroboão viu uma oportunidade para resgatar Israel do domínio de Judá. A aclamação de Jeroboão significou a divisão indissolúvel entre Judá e a outra tribo, que era a tribo de Benjamim, e as demais 10 tribos, uma vez que o filho de Salomão, Roboão, foi confirmado rei em Jerusalém. Firmou-se assim os reinos de Judá ao sul, com sede em Jerusalém, e Israel ao norte, com capital em Samaria. Nesse período, as tribos de Judá e Benjamim aparecem quase inteiramente fundidas entre si, ou seja, as referências a Benjamim desaparecem, embora seu território e suas cidades estivessem no coração do território de Judá. E o mesmo acontece com as outras 10 tribos do norte. Dentre as tribos do norte, ainda se observam traços de individualidade na meia tribo de Manassés, mas de maneira geral não há mais distinção física ou cultural entre elas. A partir desse momento, as 12 tribos de Israel passaram a ser uma alegoria, referindo-se ao seu estágio original de união em nome de Deus, representando o ideal do povo hebreu, especialmente mais tarde no Novo Testamento, e não mais entidades políticas diversas. A região ao norte, governada por Jeroboão, composta por 10 tribos, ficou conhecida por Israel, e em algumas situações, Reino do Norte ou Efraim. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 31. A capital da parte norte foi estabelecida em Siquém, depois Peniel, em seguida Tirza e finalmente Samaria. O Reino do Norte, Israel, atuou como uma unidade política, aproximadamente por 209 anos, de 931 a 722 a.C., quando foi levado cativo pela Assíria e desaparecendo por completo. Teve 19 reis de 9 dinastias diferentes, sendo os governos marcados pela instabilidade política, social e espiritual. Aqui nós podemos ver o mapa do antigo Israel unido, agora dividido, o Reino do Norte, Israel,
A capital, nesse momento, Samaria. As tribos que fazem parte do Reino do Norte, Aser, Naftali, Zebulon, Issacar, Manassés, Gade, Ruben, Efraim, Dan e Simeão. Judá, o Reino do Sul, composto por duas tribos, Judá e Benjamim, foi governado no início por Roboão, filho de Salomão. Jerusalém permaneceu como capital até o fim do Reino do Sul, que vai de 931 a 586 a.C., quando Judá foi conquistada por Babilônia, os caldeus, dando início ao cativeiro babilônico. A monarquia de Judá foi mais estável do que a do norte, e durando aproximadamente 345 anos. Judá teve 20 reis e apenas uma dinastia. O templo e a Arca da Aliança no território foram os elementos que contribuíram fortemente para manter a união do povo. Vemos agora o mesmo mapa, mas olhando para o Reino do Sul, Judá, cuja capital é Jerusalém, e as duas tribos que compõem o Reino do Sul, Judá e Benjamim. O cativeiro da Babilônia, o exílio na Babilônia, ocorrido no século VI a.C., é um dos fatos mais importantes da história da civilização hebraica. Esse fato ocorreu na época em que a cidade da Babilônia, situada no atual Iraque, passou a instituir-se como um poderoso império na região do Oriente Médio, sob o rei Nabucodonosor II. Além das fontes arqueológicas, as fontes dos livros históricos e proféticos da Bíblia, como os livros de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias e Esdras, são de importância fundamental para a compreensão dos acontecimentos que marcaram esse momento. Este é um dos fatos mais tristes na história do povo de Deus. Depois de conquistar a sua terra prometida, foram levados como escravos para a Síria e Babilônia. Os profetas avisaram o povo de Deus sobre a sua desobediência, mas não deram crédito. Em 722 a.C., os exércitos de Salmanasar, rei da Síria, invadiram e destruíram Samaria, levando cativo o povo de Israel. O reino de Judá ainda permaneceu por muitos anos, embora fosse forçado a pagar impostos ao Império Assírio. Após a queda do Império Assírio pela Babilônia, o rei Zedequias se revoltou. E em 586 a.C., o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo e leva o povo cativo para a Babilônia, onde ficou cerca de 70 anos. As conquistas assírias no século VIII a.C. abriram o caminho para a conquista do Reino do Norte de Israel. A queda de Samaria significou o fim do Estado israelita. Seu povo, ou aqueles que sobreviveram, foram deportados para a Síria e redistribuídos por todo o seu território. Nesse momento, as 10 tribos do norte desapareceram por completo do relato bíblico. O mais provável é que qualquer traço de união tribal tenha desfalecido com a fragmentação das comunidades israelitas e que os hebreus, que sobreviveram ao processo,
tenham se unido a estrangeiros e abandonado suas tradições. Apesar da queda de Jerusalém, menos de 2 séculos depois, os descendentes de Judá, Benjamim e Levi, ao serem levados ao exílio no reino da Babilônia, mantiveram fortes laços culturais entre si. É possível que tivesse mantido essa união graças às profecias do profeta Jeremias, que previu que o exílio duraria 70 anos e que o povo seria libertado e mandado de volta a Jerusalém ao final deste período. A fé conjunta na realização da profecia teria mantido a tradição destas tribos intacta e fortalecida. É no período do exílio que surge pela primeira vez, de maneira consistente, o termo judeu, se referindo a todos os membros da tribo de Judá. Passado o tempo previsto por Jeremias, Ciro o Grande conquistou a Babilônia e enviou os judeus de volta à terra de Israel, designando para eles a província de Ehud, de maneira geral, o mesmo território do antigo reino de Judá. Os judeus habitaram na terra de Israel até o 2º século depois de Cristo. Sua religião passou a se chamar judaísmo. A prática religiosa de Judá, distinta das práticas religiosas mais populares no reino de Israel. A geopolítica de Israel do exílio babilônico à diáspora em 135 d.C. Entre o fim do exílio e a diáspora, os judeus nutriram um forte senso de união e resistência à dominação estrangeira. Mesmo após sua expulsão definitiva da terra de Israel pelos romanos, os judeus mantiveram laços entre as distantes comunidades formadas por toda a Ásia, norte da África e Europa, verdadeiras redes através das quais sobreviveram suas tradições. Durante esse período, o termo judeu, significando um seguidor da religião judaica, suplantou o significado tribal do termo e muitos estrangeiros de origem não semítica se declaravam judeus. De toda forma, através dos judeus e do judaísmo, a tradição da tribo de Judá sobreviveu até os dias de hoje. O exílio babilônico terminou quando Ciro o Grande da Pérsia conquistou a Babilônia em 538 a.C. Os persas reconstituíram Judá como província e Ehud Medinata dentro da satrapia além do rio, e ao longo do século seguinte, alguns dos exilados retornaram a Jerusalém. Lá eles reconstruíram o templo, entre 516 e 515 a.C. Mas por mais de um século a capital administrativa permaneceu em Mispa. Ciro indicou Zorobabel, o neto do penúltimo rei de Judá, Jeoaquim, para governador, mas não permitiu a restauração do reino. O período da história judaica na civilização helenística começa em 332 a.C., quando Alexandre o Grande conquistou a Pérsia. Depois de sua morte, em 323 a.C., seu império foi dividido entre seus generais. Primeiramente, a Judéia foi governada pelos egípcios
helênicos Ptolomeus. Mas em 198, os sírios helênicos, Império Seleucida sob o Antíoco III, tomou o controle sobre a Judéia. No começo do segundo século a.C., a Judéia caiu nas mãos do governador sírio Seleucida Antíoco IV Epifânio, 174-163 a.C., que, em contraste com a tolerância demonstrada pelos Ptolomeus, tentou helenizar completamente os judeus. Nesse ponto, Matatias e seus 5 filhos, João, Eleazar, Simão, Jonatas e Judas Macabeu, sacerdotes da família asmoniana que moravam na vila rural de Modim, assumiu a frente de uma revolta sangrenta, mas por fim vencedora contra os Seleucidas. Judas libertou Jerusalém em 165 a.C. e restaurou o templo. Após derrotar as forças seleucidas, João Hircano estabeleceu uma nova monarquia na forma da monarquia sacerdotal asmoniana em 152 a.C., estabelecendo assim os sacerdotes como autoridades tanto religiosas quanto políticas. O reino estabelecido pelos Macabeus foi uma tentativa deliberada de reviver o Judá descrito na Bíblia. Uma monarquia judaica governada desde Jerusalém e se estendendo por todo o território, um dia governado por Davi e Salomão. Vemos aqui à nossa direita um mapa do período dos Macabeus, mapa da Palestina, a Judéia na época de Judas Macabeu, os territórios anexados por Jonatas, territórios anexados por Simeão, territórios anexados por João Hircano I, possíveis territórios anexados por Hircano I e territórios anexados por Aristóbulo I, territórios anexados por Alexandre Janel. O reino seleucida da Síria, ao impor a helenização forçada dos judeus, provocou uma violenta reação armada por parte das facções mais conservadoras da sociedade judaica. Em 142 a.C., a Judéia recuperou a independência sob a dinastia dos Asmoneus. Em 63 a.C., o general Pompeu Magno conquistou a Judéia e anexou o território ao domínio romano. Entre 63 a.C. e 6 depois de Cristo, foi um principado vassalo de Roma. Durante o século I, começou a manifestar-se de forma crescente o intervencionismo de Roma a pretexto de estabilizar politicamente a região. Em 40 a.C., Herodes, genro de Hircano II, foi nomeado rei da Judéia pelos cônsules Otaviano e Marco Antônio. Foi-lhes concedida autonomia quase limitada nos assuntos internos do país.
A Judéia foi então invadida pelos partas, porém Herodes obteve a ajuda das legiões romanas que expulsaram os invasores. Herodes tornou-se rei efetivamente em 37 a.C., com a conquista da cidade de Jerusalém. Estamos falando de Herodes o Grande, que vai reinar de 37 a aproximadamente -4 a.C. Herodes o Grande passou a governar um território que ia da Idumeia, no sul, até as colinas do Golã, no norte. Esse território colorido à direita é todo o espaço governado por Herodes o Grande. Grande admirador da cultura greco-romana, o rei Herodes lançou um audacioso programa de construções que incluía as cidades de Cesareia e Sebástia e as fortalezas em Heródion e Massada. Ele também reformou o templo, transformando num dos mais magníficos edifícios da sua época. Provavelmente o templo restaurado por Herodes fosse mais magnífico que o primeiro templo construído por Salomão. Aqui nós temos algumas obras magníficas, construções esplêndidas de Herodes. Esses arcos que vemos à direita faz parte de um aqueduto que trazia água a 20 quilômetros de Cesareia Marítima para abastecer a cidade. Cesareia Marítima é uma outra obra esplendorosa construída por Herodes, aonde também foi feito um porto, porque Israel só possuía portos mais ao norte por causa da pouca profundidade da área do Mediterrâneo, próximo da região de Cesareia. Vemos aqui à nossa direita acima a cidade de Jerusalém, remodelada na época de Herodes, e o templo que foi construído por ele. Ele, na realidade, sobre o Monte Sião, provavelmente ele vai construir aqui no Monte Moriá, vai construir aqui muros de arrimo, aplanando o platô do monte, fazendo com que o espaço do templo, o pátio do templo, fosse o suficiente para abrigar milhares e milhares de peregrinos que afluíam a Jerusalém por ocasião das festas, principalmente da festa da Páscoa. O que vemos à nossa direita abaixo é uma outra obra também fantástica, tive a oportunidade de visitá-las algumas vezes, fica no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, é a fortaleza de Massada, construída por Herodes, para ele passar os períodos de veraneio dele. Essa fortaleza caiu na mão dos romanos no ano 73, vamos falar um pouco mais à frente. Caiu na mão dos romanos no ano 73, depois da revolta judaica, que começa a partir do ano 66 da era cristã, que culmina com a destruição de Jerusalém, evidentemente, do templo, no ano 70. Após a morte de Herodes, o território foi dividido em 3 principados entre os seus filhos. Então nós temos o Herodes Arquelau, o Herodes Antipas e o Herodes Filipe, mais conhecido como Arquelau, o primeiro, e o terceiro como Filipe. A partir do ano 6 depois de Cristo, a Judéia e, consequentemente, toda a região do antigo Israel torna-se uma província romana sob jurisdição parcial do governador da Síria.
A administração do território foi entregue a governadores romanos da ordem equestre, chamados de prefeitos. Mais tarde foram também chamados de procuradores. E um procurador muito conhecido do texto bíblico do período de Jesus e que participa daqueles últimos momentos do ministério de Jesus foi Pôncio Pilatos, que estava em Jerusalém na época por ocasião da festa da Páscoa, mas geralmente era a partir da cidade de Cesareia Marítima que ele governava a região. Aqui nós temos um mapa da divisão do período do Novo Testamento, já do período do ministério de Jesus e um pouco mais adiante. Essa divisão foi feita a partir da morte de Herodes o Grande e ficou sob tutela de seus 3 filhos. Herodes Filipe, na região norte, parte da antiga Síria também, nas colinas do Golã. Herodes Antipas vai governar 2 territórios. O Herodes Arquelau, esse vai cair em desgraça, é chamado em Roma e depois ele vai desaparecer da história. E as províncias da Síria, que eram províncias governadas a partir da Síria. Aqui nós temos o outro mapa, que é o mapa da Palestina nos tempos de Jesus. Já com a tetrarquia de Filipe, a tetrarquia de Herodes Antipas, nós vimos no mapa anterior, e Decápolis são as 10 cidades que têm como capital a cidade de Bet-Shean ou Citópolis. A cidade de Bet-Shean foi dominada por Pompeu Magno em 63 a.C., modernizou a cidade, transformando-a numa cidade romana. Foi nessa cidade de Bet-Shean que a cabeça de Jonatas e de Saul foram colocadas no muro, depois da batalha com os filisteus no Monte Gilboa. E então, Pompeu Magno, em 63, ele vai reconstruir a cidade, vai tornar uma cidade romana e que vai perdurar até o século VIII depois de Cristo, quando é destruída por um terremoto. E nesse período estavam ali os bizantinos. Esta era a capital de Decápolis das 10 cidades. E aí temos o domínio de Pôncio Pilatos, que é a Judéia. E Pôncio Pilatos governa a partir de Cesareia. Cesareia no mapa fica um pouquinho acima ali de Samaria, a Cesareia Marítima. Não podemos confundir com a chamada Cesareia de Filipe, que fica na Galiléia e que foi uma cidade construída por Herodes Filipe. À proporção que aumentava a opressão romana sobre os judeus, crescia a insatisfação, que se manifestava por revoltas esporádicas, até que rompeu uma revolta total em 66 depois de Cristo. As legiões romanas lideradas pelo general Tito, superiores em número e armamento, conquistaram a Judéia e arrasaram a cidade de Jerusalém e seu templo em 70 depois de Cristo. E posteriormente tomaram a última fortaleza judaica, Massada, em 73 depois de Cristo. Então aqui, na imagem à direita, nós temos a destruição de Jerusalém e na imagem à esquerda nós temos a fortaleza de Massada, a parte mais baixa da fortaleza de Massada, e que foi dominada pelos romanos no ano 73 depois de Cristo. Eles praticamente não prenderam nenhum dos revoltosos,
dessa revolta de Massada, porque todos eles se suicidaram, porque preferiram morrer livres do que viverem escravo na mão dos romanos. O general Tito era filho de Vespasiano. Na realidade, quem vai cercar Jerusalém nesse período é Vespasiano, mas Vespasiano é chamado a Roma porque o imperador havia morrido e ele seria o próximo imperador. Tito, portanto, vai governar as tropas nesse período, e nós temos algo interessante, duas grandes manobras através das legiões romanas. A 10ª legião fica acampada no Monte das Oliveiras e a 12ª legião romana no Monte Scopus, onde hoje está a atual Universidade Hebraica de Jerusalém. Uma vista privilegiada sobre a cidade e sobre todos os movimentos dos revoltosos, dos zelotes, dos grupos que estavam dentro da cidade, resistindo às investidas romanas. Um último breve período de soberania judaica na Era Antiga foi o que se seguiu à revolta de Simão Bar Kokhba, o Bar Kokhba, que começa em 132, vai até 135, quando Jerusalém e a Judéia foram reconquistados. Nesse período eles tiveram um breve momento de liberdade, de autonomia. Simão Bar Kokhba, o filho da estrela, ele chegou a cunhar moedas novas para o novo governo. Mas as tropas de Adriano, imperador romano, acabaram dizimando todos os revoltosos. Três anos depois, o imperador Adriano decidiu rebatizar a Judéia de Palestina, Faelistim, e Jerusalém foi dado o nome de Hélia Capitolina. Até aquele período, em 135 d.C., o nome Palestina não era citado como nome do território, como designação do território. Somente a partir da expulsão dos judeus, que nós vamos chamar de diáspora, em 135, que foi proibido eles de habitar no território, é que Adriano dá o nome à terra da Judéia de Palestina, muda o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina. Esse nome Jerusalém só volta a ser novamente dado no período da cristianização do Império Romano, no IV século, com Constantino, filho de Constâncio Cloro, quando ele torna-se o imperador do Império Romano e vai favorecer os cristãos, o cristianismo neste período. Mas não podemos dizer que foi Constantino quem tornou o Império Romano tendo como religião o cristianismo. Somente no ano 380 é que nós vamos ter essa mudança, esse decreto, tornando o Império Romano dedicado à religião cristã. Grande parte da população nesse período foi massacrada e os sobreviventes tiveram que emigrar no início da dispersão pelo mundo, é o que nós chamamos de diáspora. Desde 135 d.C. até 1948, os judeus não tiveram mais autoridade sobre o antigo território cananeu, conquistado na época de Josué. Então, nesse período nós vamos ver algumas comunidades judaicas ainda prevalecendo esporadicamente no território, principalmente na Judéia e na Galileia, mas eles não tiveram mais o domínio político sobre a região. Esse domínio político só volta a acontecer em 1948, no dia 14 de maio de 1948, quando acabou o mandato britânico sobre a Palestina e a ONU,
que tinha sido constituída logo após a Segunda Guerra Mundial, fez um decreto no dia 29 de maio, chamado Resolução 181, estabelecendo o Estado da Palestina e o Estado de Israel, e que passaria a ser esse Estado a partir do dia 14 de maio de 1948, com o final do mandato britânico. Israel proclamou a sua independência na noite do dia 14 de maio de 1948, mas os palestinos, instigados pelos árabes em volta, não aceitaram criar um Estado porque queria todo o território. E até hoje continua sem um Estado definido. Chegamos ao fim da penúltima aula do módulo 1 do nosso programa acadêmico do curso de graduação em Teologia, Geografia do Antigo Oriente Próximo. Na próxima aula abordaremos a geografia física da Palestina, onde conheceremos os relevos, a hidrografia, conheceremos um Israel, que até então, durante todo o nosso curso, nós vimos falando sobre ele, mas a partir da próxima aula nós vamos conhecê-lo. Nessa aula você aprendeu as divisões geográficas de Canaã, desde a conquista de Josué até a diáspora judaica em 135 depois de Cristo. Reconheceu o cuidado de Deus, do Deus de Israel, para com seu povo, desde o princípio, cobrindo-os de bênçãos, bem como corrigindo quando se afastavam do seu propósito, como uma nação santa. Relacionou a geografia e a história da terra prometida e do povo de Israel com a soberania inquestionável de Deus.